começar pedindo a Deus uma graça para vocês, que foi o que Jesus pediu para os apóstolos. Abram aí Lucas, capítulo 24. Versículo 45, Lucas 24, versículo 45. Aqui Jesus está ressuscitado. E nesta ressurreição ele se encontra com os apóstolos. E os apóstolos, depois da ressurreição, estavam tudo assim, sem entender nada. Eles não estavam entendendo, era nada. Eles só sabiam que Jesus havia morrido. E agora, Jesus estava diante deles, ressuscitado. Veja o que aqui diz assim, leiam comigo. Abriu-lhes então o Espírito, repitam, para que compreendessem as Escrituras. Se vocês, levantem a Bíblia aí, quem está com a Bíblia. Ótimo. E eu quero pedir mais uma vez, que quem não tem Bíblia, que adquira. Porque às vezes a gente compra todos os livros e todos os tipos de livros, mas a Bíblia a gente não compra. É preciso ter a Sagrada Escritura, porque olha só, se você não compreender a grande promessa que está na Sagrada Escritura, um dia você vai estar procurando outros deuses. Porque aqui está a grande promessa de salvação para todos nós. Vou falar outro detalhe. Muitas pessoas, espero que não sejam vocês, tiveram a experiência com Jesus, adquiriram a Sagrada Escritura, elas dizem que leem, mas não leem. Sabe o que é que elas fazem? Elas vão num encontro, fica arriscando aquilo que o pregador está falando, e é bom, viu? Não estou dizendo que não seja ruim, bom não, podem continuar fazendo isso, eu só estou dando um esclarecimento para vocês verem como é que as pessoas abandonam a Deus. Elas pegam em casa a Bíblia e ficam abrindo assim, para tirar uma palavra, aí elas tiram uma palavra e riscam, e diz, Deus falou comigo e pronto. Aí você vai encontrar assim, um risco lá no Antigo Testamento, outro risco ali nos Evangelhos, e você vai encontrar outros lá nas cartas de São Paulo, na carta de São João. Mas só que elas não se aplicaram em ler. Por exemplo, pegar o livro de Isaías e ler todo o livro de Isaías. Pegar o livro do Eclesiástico e ler todo o livro do Eclesiástico. Pegar o Evangelho de São João e ler todo, desde o primeiro capítulo até o segundo, até o último, né? Não leu, mas elas têm a Bíblia, tudo riscadinha, mas não leram. Como é que vocês vão ter um conhecimento da promessa que Deus tem, porque é uma promessa de salvação na Sagrada Escritura, se vocês apenas bicaram e se contentaram com alguns versículos? O que é que a Sagrada Escritura narra para nós? Quando você pega o livro da Bíblia, eu vou até melhor dizendo assim, por que que nós usamos a Bíblia, nós cristãos? E por que que nós não usamos outro livro? Não poderia ser outro livro? Poderia ou não? Claro que sim. Mas por que que tem que ser a Bíblia? Talvez vocês nunca fizeram essa pergunta. Poderia ter outro. Sim, eu sei que é a palavra do Senhor e tudo, mas o outro livro poderia ser também a palavra do Senhor.
Por quê? A Bíblia Sagrada é o único livro que narra a história do Deus verdadeiro. Bem, se eu estou dizendo que a Sagrada Escritura é o único livro que fala da história do Deus verdadeiro e único, então significa que pode ter outros livros que falam de outros deuses. É ou não é verdade? Peguem comigo Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Deuteronômio 6, versículo 4. Olha só o que é que diz assim. Isso aqui se chama na Sagrada Escritura do Shema Israel. Ou seja, é o Senhor que diz, ouve. Olha só como é que Deus disse. Ouve, ó Israel. Leiam comigo agora o resto. O Senhor nosso Deus é o único. Pronto. Isso aqui é importante, hein? Veja, se em Deuteronômio 6, versículo 4, está dizendo assim, ouve Israel, e eu posso dizer hoje assim, ouçam cristãos, o Senhor nosso Deus é o único, não tem outro não. Aí o segmento como é que é? Amarás o Senhor teu Deus de toda a teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Pronto, acabou. Vamos parar aí. Cristãos, ele está dizendo, ouçam, eu sou o único Senhor. Vamos dizer, Jesus está dizendo, eu sou o único Senhor. Por isso, vocês precisam me amar de todo o coração, de toda a alma, de todas as tuas forças. Bem, então, significa que tem outros deuses. Existem outros deuses. Quer dizer, os homens criaram outros deuses. Mas que deuses são esses? Eu vou mostrar alguns deuses que foram criados pelos homens. E por isso que Deus, Ele agora se apresenta dizendo que eu sou o único Senhor. Prestem bastante atenção, porque se vocês compreenderem o que eu estou falando aqui, vocês não vão sair da igreja assim fácil, não. Olha só, na Babilônia, lá pelos anos 3000, antes de Cristo se apresentar, guardem isso que eu estou falando aqui, olha, 3000 anos antes de Jesus se revelar, se apresentar, lá na Babilônia, existiam deuses criados pelos homens. Que tipos de deuses eram esses? Existia um deus chamado Anu. Quem era o deus Anu? É o rei do céu. Então, quando eles queriam se dirigir ao rei do céu, eles se dirigiam a uma estátua grande que tinha lá, que dizia, aí eles se prostravam, colocavam incenso e diziam, Anu, tu és o rei dos céus. 3000 anos atrás. Aí tinha um outro Deus, que era o rei, olha, o rei dos deuses. Nós não falamos lá no livro do Apocalipse, fala que o Senhor Jesus é o rei dos reis. Então lá eles tinham o rei dos reis, chamava quem? Enlil. Enlil era o rei dos deuses. Quando eles queriam se dirigir e queriam agradecer pela água doce que dava vida, eles se dirigiam a um tal de Enki.
era o Deus da água. Você se lembra que Jesus prometeu dar uma água viva? Veja só, gente, o povo estava nessa condição. Eles ficavam indo atrás de tudo que aparecia, de tudo que se criava. Aí o Deus que criou todas as coisas, que me criou, que criou você, que criou essas duas crianças que estão aqui na frente, que criou essa pessoa que está do teu lado, que criou as coisas que são visíveis aos nossos olhos e as coisas invisíveis, ele ficou preocupado. Ele disse assim: não, os meus filhos estão tudo errado. Os meus filhos estão indo atrás de criaturas que os homens criaram. Eles precisam voltar para mim. Aí ele teve uma ideia. Já sei o que é que eu vou fazer. Aí lá na Mesopotâmia tinha um homem chamado Abraão. E Abraão vivia também com esse tipo de vida, adorando esses deuses, colocando incenso para esses deuses, se dirigindo ao tal Anu, que ele dizia que era o rei do céu. Vamos lá, Gênesis, capítulo 12. Olha só o que é que Deus fala para Abraão. Deus disse a Abraão, capítulo 12: deixa a tua terra, ou seja, encontraram já? Isso. Deixa a tua terra, tua família e a casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrar. Gente, sabe o que é que Deus está dizendo? Deus está falando assim para Abraão: por favor, Abraão, os meus filhos não querem saber de mim, então larga essa porcariada de deuses que tem aí, porque eu quero formar um povo que se prostre diante de mim. Estão entendendo? Deus começa a se revelar. Veja, é como se Deus estivesse quietinho no trono dele, e os povos, as nações todas adorando aos seus deuses. Agora Deus diz assim: não, agora eu vou, eles precisam me conhecer. Não me conhecem. Abraão, você está disposto? Sim, estou, Abraão falou. E é a partir de você, Abraão, que eu irei me revelar. Abraão tinha quantos anos? 75. A esposa dele tinha quanto? 65. Deus disse que ia dar uma descendência, não falou? Olha, eu estou falando aqui para vocês começarem a ter noção do porquê que vocês devem ler a Bíblia. Não simplesmente abrir a palavra para dizer, aí abre a palavra: Senhor, eu vou ter um filho? Vai. Aí fecha de novo. Senhor, eu vou sair dessa situação que eu estou? Aí abre. Sim, você vai. Não, não é isso. A gente não abre a Bíblia para fazer esse tipo de pergunta. Nós abrimos a Bíblia para conhecer a Deus. Ele quer falar contigo, como nós acabamos de ouvir na palavra. Porque tem muitos deuses por aí, ele quer mostrar que só ele é Deus, que não tem outro. Olha só, gente, Deus disse para Abraão e para Sara que eles iam ter filhos. Mas, gente, o cara de 75 anos e a mulher de 65, ter filho. Só que Deus quer mostrar que Ele é Deus. Deus quer mostrar para Abraão que Enlil, Anu, Enki não são deuses coisa nenhuma. Ele é Deus. Mas sabe o que foi que Deus fez?
fez Abraão esperar 25 anos. Se ele tinha 75, coloque 25, 100. Sara tinha 65, coloque 25, 90. Olha só, gente, que coisa impressionante. Quando Sara já estava com tudo caído, que já estava quase caído, com 65 anos já estava quase caído, quando já estava caído, aí Deus disse: agora vocês vão saber quem eu sou. Sara com 90 anos e Abraão com 100, nasceu quem? Isaac. Deus começa a se revelar, porque os deuses pagãos, os deuses caldeus, os deuses babilônicos, eles nunca fizeram isso porque eles não eram deuses. Criação humana. Agora o Deus verdadeiro tem a capacidade de fazer com que uma mulher de 90 anos e um homem de 100 gere uma criança. Que coisa maravilhosa, isso merece um aplauso. Por isso que quando a gente lê no Antigo Testamento, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, nós dizemos que ele é o Deus da promessa. O Antigo Testamento, guardem isso na cabeça, o Antigo Testamento é um livro aonde Deus vai preparando o seu povo para ele se revelar, e depois no Novo Testamento ele mostrar quem ele é. Compreenderam isso aqui? Guardem isso aí no coração também, porque no Antigo Testamento Deus, ele se revelou, mas ninguém via. Quando diz assim que Moisés viu Deus face a face, não é que Moisés viu Deus aqui como eu estou vendo você. Ele não viu. Mas Deus estava tão presente, porém invisível, na sua glória, porque era assim que ele se manifestava, que ali vai dizer que Deus se manifestou face a face. Vamos agora mais para frente um pouquinho, para a gente compreender mais um pouco. Êxodo, capítulo 3. Êxodo, capítulo 3. E tem uma coisa. Não precisam vocês pegarem agora não. Mas aqui no próprio livro do Gênesis, no capítulo 15, vocês anotem, versículo 18. Ali Deus faz uma aliança com Abraão. Ele diz assim para Abraão: olha, Abraão, eu vou te levar para uma terra nova. Ele fez essa aliança com Abraão. Vou levar você para uma terra nova. No livro do Êxodo, no capítulo 3, quem é que se apresenta agora? Moisés. Moisés estava aonde? Aonde é que ele vivia? No Egito. Olha só, gente, Moisés estava no Egito, não estava? Lá no Egito, tinha os deuses do Egito também, gente. Claro que tinha. Qual eram os deuses do Egito? Lá tinha um Deus chamado Ra, que se intitulava o Deus do Sol. Lá tinha um outro Deus que se chamava Tote, o Deus da luz. Tinha um outro Deus chamado Nut, que essa aqui era uma deusa, a deusa do céu. Tinha o Gep, que é o Deus da terra. O Ap, ou Rap, o Deus do rio Nilo.
e assim sucessivamente. Então quer dizer agora também que lá no Egito cada um tem os seus deuses? Agora Deus vai ter que se revelar de novo e mostrar que Ele é Deus. Moisés, vem cá. Olha só, Moisés. O povo que eu escolhi agora está se misturando com esses deuses aí, com Tote. Me parece que o Tote era um deus que tinha a forma de um cachorro. Não, Nube. Ele tinha o formato de um cachorro. Então, os egípcios iam lá e se dobravam, colocavam incenso e tudo mais. Moisés, vem cá. Vá agora diante do faraó e diga para ele que aquele que é o eu sou, estou te enviando. Isso aí está no capítulo 3. Eu estou te enviando. Porque Moisés disse assim: mas Senhor, quando eu chegar lá diante do faraó, que eu for falar com ele, diante de tantos deuses que tem por aí, que nome eu vou dar? Que nome? Aí Deus diz assim, olha, versículo 14 do capítulo 3. Deus respondeu a Moisés, leiam comigo, eu sou, isso, eu sou aquele que sou. Gente, o eu sou aquele que sou, ainda não foi visto. Na verdade, Moisés estava vendo quem? Moisés estava diante de uma sarça, um fogo que não se consumia, e através daquele fogo Deus falava com ele, mas Deus não tinha se apresentado a Moisés ainda. Mas diga para o faraó, eu sou o que sou. Aí vem todas aquelas pragas, né? Aí o faraó sempre endurecendo o coração e não deixava o povo ir embora, porque o pessoal precisava ir embora para adorar o Deus verdadeiro, e o faraó não deixava. Aí Deus disse assim, tá bom, quando chegar a hora do primogênito, ele vai ver quem sou eu. Por que o primogênito? Porque o primogênito é o descendente do faraó. O descendente do faraó é considerado um Deus. O que foi que Deus fez? Detonou com a descendência. Aí o faraó entrou em crise, porque agora ele ficou sem descendência, porque ele se achava o tal. Aí o povo vai para onde? Para pelo amor de Deus, eles vão para onde? Para o deserto. Deus não mandou ir para o deserto? Está vendo que é bom ler? A gente fica voando, a gente diz que Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o meu Senhor, Jesus é meu Salvador, meu Jesus é isso, mas fica só nisso. Precisa ler, está vendo? Eu estou estimulando vocês a lerem. Não estou desestimulando não, eu estou estimulando vocês a lerem, para vocês saberem o que é a Bíblia, que fala da história da nossa salvação, de um Deus que se revela, para que ninguém tire esse Deus do nosso coração, porque agora Ele está dentro do nosso coração. Eles vão para o deserto. Na hora que eles estão indo, Faraó abre o coração novamente, não foi? Agora o povo de Deus está diante de quê? O que é que tem na frente deles? O mar vermelho, né? Do outro lado, montanhas, e atrás quem? O faraó vindo com seus cavalos e seus cavaleiros para destruir quem? O povo que experimentou o Deus verdadeiro. Agora Deus precisa se revelar novamente. Aqui não tem Tote, não tem Nube, não tem sabe lá o que. Os deuses dele. Agora Deus vai provar. Como? O povo entra em crise. Moisés, você nos tirou lá do Egito para nós morrermos todos aqui? Aí Moisés vai lá e intercede. Senhor, olha aí, ó, nós não sabemos para onde ir. Faraó está vindo, o mar está na nossa frente, montanha do outro lado. O que é que vai acontecer? Êxodo capítulo 14. Êxodo 14, versículo 6.
Desculpe, versículo 21. Depois que Moisés intercede, Deus já tinha dito o seguinte: olha, fiquem tranquilos, viu? Eu vou tirar vocês dessa. O mar na frente e montanha do outro lado. Aí Deus disse: Moisés, pega agora o bastão, estende. Moisés estendeu a mão sobre o mar. O Senhor fê-lo recuar com um vento impetuoso, vindo do oriente, que soprou toda a noite. Imagine, né? A noite inteira o vento soprando, soprando, e o mar ali, e o povo vendo aquele fato extraordinário. E pôs o mar a seco, as águas se dividiram. Agora leiam comigo. E os israelitas desceram a pé enxuto no meio do mar, enquanto as águas formavam uma muralha à direita e à esquerda. Quem já assistiu o filme de Moisés pode trazer agora, né, na mente. Nenhum Deus tinha feito isso, viu? Eles se prostravam lá diante de Tote, faziam essas orações a Tote, e Tote só dava Tote mesmo, porque não fazia era nada. Agora, eles estão ali, o mar se abre, Moisés estende a mão, o bastão, o mar vai se abrindo, vai se abrindo, vai se abrindo, vai se abrindo, vai se abrindo. Eu fico imaginando a Dona Maria naquele momento e o seu José lá. Tote não, esse sim. Aí eles passam, e diz ali a pé enxuto, significa que estava sequinho, sequinho, sequinho. Eles passaram. Quando eles atravessaram, já veio Faraó. Só vou narrar, depois vocês leiam. Quando o Faraó entra, a água volta tudo. Morreram tudo afogados. Diz que eles ficaram num pânico, que muitos voltaram dizendo: vamos embora, esse é o Deus dos israelitas. Veja lá o versículo 25, olha. Fujamos diante de Israel, fujamos diante desse povo, porque o Senhor combate por eles contra o Egito. Gente, que maravilha, palmas agora. Isso aqui tem que bater palmas. A partir daqui, gente, o povo chamado judeu, que foi o povo escolhido, que veio a partir de Abraão, todas as vezes que eles entravam em dificuldades, que eles passavam por problema, eles liam essa passagem. Na hora que Faraó ia nos pegar, o mar se abriu e o povo, nós vamos sair dessa. Deus está conosco, nós não vamos abandonar não. Eu sei, está difícil, está tudo difícil, doença, tudo, mas na hora do vamos ver, na hora que estava tudo difícil, o mar se abriu e o povo passou. Nós vamos sair dessa. Eu não vou abandonar o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Eu não vou abandonar. Olha, eu espero que vocês estejam entendendo mesmo o que eu estou falando, viu? Espero que vocês estejam entendendo. Por enquanto ele está só se mostrando através dos feitos. Ele ainda não se mostrou. Ele só está mostrando o poder dele. Não tem outro, não tem outro, é esse. Eu não vou abandonar. Com doença, desempregado ou não, é com ele que eu fico até morrer. Eu não largo.
Porque teve outros que na hora do vamos ver, na hora que a corda começou a apertar, o que foi que eles fizeram? Foram embora, aí foram em busca de outras coisas, que até outros até falaram para ele, dizendo assim: olha, lá nós conseguimos resolver os nossos problemas. E tem uma coisa, e resolveram mesmo, viu? Resolveram. Só que resolveram com Deus errado. E é isso que precisa saber. Resolveram os seus problemas, mas com Deus errado. Vocês não podem resolver os problemas com Deus errado. Vocês têm sempre que resolver. E mesmo que não resolva, mas vocês têm que permanecer sempre com Deus certo. Chega de Satanás ficar enganando a gente. Porque senão, quando Deus não resolve, o que acontece? Abandona. Aqui não é questão dele resolver, aqui é a questão de ser Ele, o Senhor, não tem outro. É isso que precisa ficar na minha cabeça e na tua. Na minha, faz assim, ó, na sua cabeça, na minha, e diz assim para a pessoa do seu lado: na tua. Agora veja, ele foi se revelando agora só fazendo as coisas. Agora ele começa a prometer que ele virá no nosso meio. Por isso que fala, os profetas começaram a falar. Vamos lá no livro de Jeremias, capítulo 33, versículo 14. Olha só como é que Jeremias fala, ó. Jeremias 33, versículo 14. Agora vem a grande, olha só, agora vem a promessa, ó. Eis que outros dias virão. Olha só, outros dias significa lá na frente. E nesses dias e nesses tempos farei nascer de Davi um rebento justo. Olha só, farei nascer de Davi um rebento justo. Quem é esse rebento? Jesus. Agora o Pai está dizendo que Ele vai fazer Ele, o Filho dele, nascer. Olha, Ele exercerá o direito e a equidade da terra. Naqueles dias e naqueles tempos viverá Jerusalém em segurança e será chamada Javé, leiam comigo, Javé, nossa justiça. Claro, eu estou simplificando tudo, para vocês entenderem que quando vocês vão lendo o Antigo Testamento, vocês têm que encontrar Jesus ali. Aqui tem, está vendo? Farei nascer, ó. Agora veja, ele agora vai dizer como é que vai nascer. Isaías capítulo 7. Agora ele vai dizer como é que vai nascer, hein? Porque até agora ele disse que iria nascer. Isaías 7, versículo 14. Por isso, o próprio Senhor vos dará um sinal. Leiam comigo: uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamará Deus conosco. Uma virgem, quem é essa virgem? Gente, já está lá no Antigo Testamento, ele já está dizendo como é que ele vai se revelar no meio de nós. Ele vai se revelar nascendo de quem? De uma mulher. Olha que coisa belíssima, vamos bater palmas? Merece palmas essas coisas. Isso aqui merece muitas palmas. Mas veja, ele não quer só dizer que ele vai nascer de uma virgem, não.
ele quer dizer agora a cidade aonde ele vai nascer. Malaquias, capítulo 5. Agora ele vai falar da cidade. Malaquias, deixa eu ver se eu acho que é tão difícil de encontrar esse livro. Não, desculpa. É Miqueias. Miqueias, capítulo 5. Olha, na Bíblia da Ave Maria, para adiantar, porque o tempo já está acabando. 1252. Olha só, ele está dizendo agora que ele vai nascer de uma mulher e numa cidade. Olha só a cidade. Mas tu, Belém, olha, Jesus nasceu onde? Olha só, mas tu, Belém de Éfrata, tão pequena entre os clãs de Judá, é de ti que sairá para mim, leiam comigo, aquele que é chamado a governar Israel. Isso, muito bem. Tudo planejado, gente, está vendo? A gente vai lendo o Antigo Testamento e vai vendo, é toda uma preparação. Aí quando chega o Evangelho de São Lucas lá, a gente vê o quê? O anjo Gabriel foi enviado, não é isso? Para quê? O que é que ele disse para a virgem? Olha, você vai ser mãe de quem? Do Salvador, que vai o quê? Governar Israel. Não é assim que fala? Gente, que loucura! O Deus que estava lá em cima, preocupado porque o povo estava adorando Tote e tudo mais, agora ele vem à terra para dizer assim: olha, não olhe mais para Tote não, viu? Olhe para mim. Está vendo? Olhe para mim. Vocês estão entendendo? O que é que está por trás de tudo isso? Aí naquela noite, que nós hoje colocamos como no dia 25 de dezembro, noite feliz, ó Senhor Deus de amor, pobrezinho nasceu, eis, dorme, olha, não era uma criancinhazinha indefesa, não, era Deus que nasceu, tá vendo? Deus. Agora, aquele Deus que ninguém via, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, um único Deus, Ele manda o Filho dele aqui à terra, para que todos possam ver, e não se confundirem mais com outros deuses. Quando Jesus nasceu, quem imperava naquele tempo era quem? Os romanos. Os romanos, eles tinham os deuses que vieram dos gregos. Sabe quem eram os deuses que estavam lá, que os romanos adoravam? Os romanos adoravam Júpiter, que era o deus chefe. Eles adoravam a Apolo, eles iam lá na imagem de Apolo e jogavam incenso para Apolo. Ia numa deusa chamada Diana, que era a deusa da lua e da caça. Tinha Marte, o deus da guerra. E veja, gente, todo mundo ia lá para esses deuses. Aí agora em Belém, ele nasce e diz: nada de Júpiter, agora eu sou, estou me apresentando para vocês, vocês não podem mais se confundir. Entenderam aqui? Teve gente da renovação que não compreendeu isso, agora largou tudo. Começou no espírito e está terminando na carne a vida. Começou com Deus e agora está indo atrás do diabo.
entenderam nada, tiveram experiência com Deus, único e verdadeiro, mas não se aprofundaram, não leram a Sagrada Escritura, estão perdidos por aí. Por favor, vocês não podem se perder não, viu? Vocês não se percam. Mas a obra dele não terminou não, ele precisava ainda complementar. Lá, com os judeus, ele tirou o povo das mãos do faraó, não foi? Libertando, passando o povo por onde? Pelo mar que não estava ali, né? Agora ele tem que completar a obra dele. Isaías já tinha dito 700 anos atrás como é que ele ia nos libertar. Isaías 53. Vamos lá. Isaías 53. Eu vou só ler alguns versículos. Diz assim, ó: ele foi castigado por nossos crimes. Ele foi? Foi ou não foi? E esmagado por nossas iniquidades. Isso é o versículo 5 que eu estou lendo. Versículo 7, foi maltratado e resignou-se, ele não abriu a boca, foi assim? Gente, está vendo? Tudo calculado. Até a forma como ele iria morrer, Deus já tinha falado há 700 anos atrás. Ele morreu assim? Mas ele mesmo disse no capítulo 3, para Nicodemos, assim como a serpente no deserto foi levantada, no capítulo 21 do livro dos Números, foi levantada e todo mundo que olhava para ela era curado, assim o Filho do Homem também vai ser erguido, olha lá, ele vai ficar entre a terra e o céu, ele vai ficar no meio, e todos aqueles que agora olharem para ele, e todos aqueles que disserem, tu és o meu Deus e o meu Senhor, todos esses serão salvos também. Só aqueles que disserem. Agora não tem mais Júpiter, não tem Marte, não tem Tote, não tem mais desse. Agora só se salva quem se prostrar diante desse aqui, ó. Ele é o Senhor e não há outro. É Ele. Agora vocês compreendem por que a gente não pega outro livro, é esse daqui? Me mostra outro livro que teve algum Deus que se revelou dessa forma. O Deus é esse, ó. Mas tem uma coisa, viu? Não para aí não. Está pensando que ele está morto? Me desculpe, burro é quem acha que ele está morto. É quem não o conheceu. Não está morto não. Na madrugada do primeiro dia da semana, as mulheres foram direto ao túmulo, aonde ele havia sido colocado, entristecidas, porque ele havia morrido. E quando chegaram lá diante do túmulo, a pedra que haviam colocado estava removida. Elas entraram em pânico e disseram, roubaram o corpo do meu Senhor. Tinha um jardineiro lá, e ela perguntou para o jardineiro, para onde foi que levaram o meu Senhor? Aí de repente, o Senhor que havia morrido na cruz, e já não estava mais morto, estava vivo, disse para ela, Maria. Quando ela olhou, ela disse, mestre. E ela quis agarrá-lo. Ele disse, agora não me pega não. Vai falar para os outros que eu não estou mais morto, que eu ressuscitei. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa maravilhosa. Vocês estão vendo a quem é que nós dirigimos as nossas orações? Está vendo a quem é que vocês precisam aprofundar, ler
e não deixar de ler. Me desculpe não ficar somente sorteando palavra, precisa compreender, mas não termina aí não. É porque já está no final, não vou nem pegar as passagens agora, só vou te falar. Agora ele ressuscitou, e aí? E eu com isso, poderia dizer. Agora que ele ressuscitou, ele dá uns conselhos para os apóstolos, chamam eles de burro, porque não compreenderam a Sagrada Escritura, eles não entenderam que o Filho do Homem tinha sido anunciado pelos profetas, pela lei e tudo mais. Isso está no capítulo 24 do Evangelho de São Lucas, leiam tudo lá que vocês vão ver. Aí depois ele vai embora. Primeiro capítulo dos Atos dos Apóstolos, lá diz que ele começou a subir, porque agora ele cumpriu a missão, ele salvou todo mundo, não salvou? Salvou a todos. Agora ele começa a subir, e os anjos dizem assim: ei, por que vocês estão olhando aquele que foi? Fiquem tranquilos, aquele que subiu vai voltar de novo. O que é que nós estamos fazendo aqui na terra? Se aprofundando na Sagrada Escritura, conhecendo mais Jesus, levando Jesus para quem não conhece, em meio a tantas tribulações, e a gente vai e leva Jesus e anuncia: olha, o Deus verdadeiro não é esse daí não, eu vou mostrar para você quem é, e vai, olha, ele entrou na minha vida um dia, minha vida modificou-se, agora eu sou feliz, embora eu passe por muitas tribulações, mas agora eu encontrei o Deus verdadeiro, e a gente vai fazendo isso, até que ele volte. E quando ele voltar, e encontrar você prostrado diante dele, e levando ele, anunciando ele, não Tote, mas ele, não Buda, mas ele, quando ele voltar, ele vai pegar você, e vai levar lá para o céu, aonde ele habita. Agora eu vou voltar à Bíblia só para terminar. Vamos lá para o finalzinho do livro do Apocalipse, capítulo 22, é assim que se encerra. Versículo 17. O que é que a igreja está fazendo agora? O que é que esse povo que passa por tribulação, que às vezes fazem as suas orações e talvez não sejam nem ouvidas, e outros são ouvidas as orações, que não abandona Jesus Cristo, nem que a vaca tussa, mas não abandona, fica ali com o Senhor. E os outros que não conhecem vivem dizendo: por que vocês rezam demais? Para que ficar lendo a Bíblia? E talvez você até desanimou porque teve gente que falou isso para você e você parou de ler a Bíblia. O que é que nós estamos fazendo? Olha só, Jesus é o esposo e nós somos a esposa, a igreja é a esposa. O céu vai ser uma grande festa de casamento, e aqui não leve em conta se seu casamento não foi bom, não é isso, eu estou falando de outro casamento, um grande casamento, uma grande festa. Agora veja, o Espírito, versículo 17, o Espírito e a esposa, quer dizer, o Espírito de Deus e a esposa, quem é a esposa? Nós somos a esposa, se não ouviram falar agora, nós somos a esposa, os cristãos é a esposa, por isso que nós nos reunimos na missa, para receber Jesus na Eucaristia, para celebrar a salvação que Jesus nos deu na cruz, e é isso que nós não podemos esquecer. Se o judeu não esquece o mar vermelho, nós não podemos esquecer que ele morreu na cruz, mas o terceiro dia ressuscitou. Nós não podemos esquecer isso nunca. Ele morreu na cruz, nos salvou,
mas ressuscitou ao terceiro dia. Aí o que é que a esposa agora faz? O espírito e a esposa disse: vem. Ele está dizendo: vem quem? O esposo. Quem é o esposo? Vem. Repita comigo. Vem. O espírito e a esposa diz: vem. Possa aquele que ouve dizer também: vem. Aquele que tem sede, vem. E o homem de boa vontade receba gratuitamente da água da vida. O que é que nós estamos fazendo com essa Bíblia na mão, anunciando Jesus e fazendo bem? Nós estamos dizendo para o povo assim: olha, vem logo, fica com Jesus que Ele está chegando. É assim que nós estamos dizendo: venha, fique com Jesus, Ele está chegando. Mas Ele morreu? Não, Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele não morreu, não está morto, Ele está vivo. Ele subiu para preparar um lugar para nós. E agora Ele está chegando. Aí o que é que nós vamos dizer? Vamos ficar em pé? Vem. Vem. Vem, Senhor. Está vendo? Nós não estamos dizendo: vem, Buda. Vem, Tote. Vem, Marte. Vem, Plutão. Vem, Júpiter. Nós estamos dizendo quem? Vem, Senhor. Por isso que vocês não podem desanimar na caminhada. Por isso que vocês não podem desanimar agora. Tá difícil, tá. Mas vem, Senhor Jesus. Não tem outro. Não adianta inventar outro Deus, não. Nós só temos esse. Só existe esse. Os outros que estão criando por aí é tudo da cabeça dos outros. Não. Vem, Senhor Jesus. Erga os braços. Vem. Vem, Senhor. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Vamos ver se você vai cantar uma música aí. Vem, Senhor Jesus. Vê quem te elegeu, te ungiu e consagrou. Vai cantando e pensando em tudo que eu falei. Não temas, nos lábios santos teu nome ressoou. Esse nome é Jesus. Não te chamou como um servo qualquer, mas com carinho um filho seu. Te capacitou, toda a força te deu, amparou e acolheu. Ergue-te, pois Deus te fez um vencedor. Ergue o seu braço e cante. Celebra a vitória, o Senhor Jesus regressando está. Vitória, canta com unção tua vida. Celebra a vitória, o Senhor Jesus regressando está. You've been working all night long. You deserve a little break. We better get you something yummy before your tummy starts to ache. I made you some cookies. They're fresh out of the oven. You've been working so hard. You deserve a little loving. Let me get you some milk and cookies. You ain't gotta just up and leave. I know you got a lot more work to do, because it's Christmas Eve. But Santa dear, my milk and cookies, they ain't like nothing you had before. I promise Santa, if you just stay,
Santa, stay a little longer. The next batch of cookies is almost done. 'Tis the season to be jolly, and we're having so much fun. You always know what I want. Yeah, you got the right stuff. I know just how you like it, and you can never get enough. Let me get you some milk and cookies. You ain't gotta just up and leave. I know you got a lot more work to do, because it's Christmas Eve. But Santa dear, my milk and cookies, they ain't like nothing you had before. I promise Santa, if you just stay, you'll be begging